Paz do Senhor Jesus. Vamos entoar o louvor de número 358 da nossa harpa cristã. Depois estaremos estudando junto a palavra de Deus. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Qual no Evangelho de Mateus, capítulo 22 e versículo 29. Mateus, capítulo de número 22 e versículo de número 29. Aleluia. Todos os livros da Bíblia, exceto o livro de Salmo, que não é capítulo, né? O Salmo, como ele é considerado hinos, que era o cântico do povo judeu, sempre a gente vai falar Salmo número tal, porque não é considerado teologicamente como capítulo. Amém? Mas todos os livros da Bíblia, exceto o livro de Salmos, nós falamos que são capítulos, né? E as cartas, né? Nós falamos cartas de 1 João, que é a primeira carta. Agora os livros do Antigo Testamento, que tem primeiro e segundo, é primeiro livro, segundo livro, a mesma coisa. Diz assim a palavra do Senhor: porém, Jesus, respondendo, disse-lhes. A igreja lê a continuação aí. Errais, não conhecendo as Escrituras. Amém. Então nós podemos errar se nós não conhecemos a Escritura e nem o poder de Deus. Presbítero José Revelino, levanta a voz de oração. Sim, Senhor. Permanece conosco, Jesus. Sim, meu Pai. Sim, Jesus. Sim, Pai. Permanece conosco. Sim, Jesus. Ó Senhor, venha falar conosco. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então, alguns erros que nós devemos procurar não errar, sabendo que o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, que aquele que não erra, né, todos nós erramos, mas nós devemos procurar sempre estar melhorando. Por isso nós oramos, falamos com Deus e depois Deus fala conosco pela Bíblia. A Bíblia é um livro o qual, quando nós estudamos ele, principalmente que nós vamos pregar a palavra, nós só vamos errar se nós não lermos, né, e procurar entender. Mas se nós lermos um texto, o Espírito Santo ilumina nossa mente, e se tiver alguma palavra que nós não conhecermos a palavra, nós procuramos ajuda de um dicionário, de um amigo, de um irmão que conhece a palavra. Nós vamos pedir uma ajuda e nós vamos aprender junto. E sempre nós temos a escola bíblica dominical, que é um aprendizado muito grande, e é proibido que a gente venha num culto de ensino e a gente volta com dúvida. Se tem dúvida, a gente deve perguntar. Talvez muitas pessoas tenham dúvidas sobre o jejum, sobre a oração, né? Então, que os irmãos se sintam à vontade, tá bom? E vim assim sem o paletó, que a gente já veste paletó quase a semana toda, e a gente está somente os irmãos da igreja, mesmo em casa,
então eu vim só de gravata, né? Mas vamos continuar lendo a palavra. Então existem muitas coisas que nós erramos se nós não conhecermos a Escritura, e nós podemos errar também por não conhecer aqui não somente as Escrituras, por não conhecermos o poder de Deus. Eu já vi muitas pessoas correr o risco até mesmo de blasfemar contra o Espírito Santo por não conhecer o poder de Deus. Talvez ver um irmão falar em língua, bater palma, sapatear, ele já acha que não é Deus, ele começa a falar. Sempre eu digo, aquilo que eu não entender, eu vou ficar em silêncio até que Deus venha me revelar, né? Então, mas o irmão, olha, foi usado assim de uma forma diferente. Antes que eu fale e que eu murmure, eu vou orar e pedir de Deus o discernimento, para nós não pecarmos, porque diz a palavra que nós lemos, que nós podemos errar, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. A própria palavra do Senhor, ela interpreta a si mesmo. Por isso, quando a gente lê a palavra do Senhor, sempre você vai ver, ou no meio, a linha dividida pelo meio, ou no rodapé dela, costuma, do lado do versículo que nós lemos, ter um númerozinho bem miudinho, e a gente vem lá naquela parte em negrito que está ali, e vê qual é o número do capítulo e do versículo, e vai jogar em outras partes, e ali vai formando um entrosamento de palavra, um versículo puxando o outro, que faz nos entendermos aquilo que nós estamos lendo, não é verdade? E existe um livro que, se todos pudessem ler e estudar, chamado História dos Hebreus, que conta muita história do povo hebreu. Então a gente entende muitas partes que dentro da Bíblia a gente tem dificuldade de entender, e ali esclarece muito para nós. Outra coisa muito boa, o dia que eu li o livro chamado Os Mártires, meus amados irmãos, toda pessoa que fica desviando o Evangelho facilmente deveria ler aquele livro dos Mártires, porque até esse Evangelho chegar a nós, morreram muita gente por amor ao Evangelho, por pregar a palavra, e que não negaram o nome do Senhor. Então nós devemos ler, porque a sabedoria, nossa mente assim é uma memória de computador, já por isso diz memória, né? É do computador tiraram por experiência nossa, que nós devemos guardar muita coisa. Então, os cultos essenciais, não perca: escola bíblica dominical, culto de terça-feira. Então nós devemos buscar não errar, e às vezes a gente erra. O pior, quando a gente erra, é que a gente não consegue corrigir, fica muito difícil. Nós vamos falar sobre algumas palavras e frases costumeiras que nós costumamos jogar lá dentro da nossa pregação, que ela não está dentro da Bíblia, e a gente já se torna quase um versículo aquilo ali, e a gente começa até a dizer aquilo ali, lá fora eles dizem, né? Começando lá pela oração do Pai Nosso. Quantas vezes a pessoa ora e fala: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Não, não é o nosso nome. Santificado para sempre seja o nome do Senhor. Venha a nós, Senhor, o teu reino, venha a tua glória até nós. Aí a pessoa vai orar, e aquela oração meio assim: venha a nós o nosso reino. Não, o reino não é nosso, é do Senhor. E é uma oração que talvez nós estamos lá na firma, vamos orar a oração que todos oram, dá as mãos ali e começam a orar, ainda ora incompleto, um pouco errado, e não chega no final, porque no final ainda diz assim: porque o teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Aí que vem o amém, aí que vai chegar o amém, e a pessoa só chega até lá numa parte lá e já faz o amém, mas não é assim, né? A palavra do Senhor nos ensina. Então existem vários erros que no cotidiano nós pegamos por costume. Vamos falar alguns erros que nós percebemos que a Bíblia nos ensina de uma forma e nós praticamos de outra forma. Um certo pregador estava pregando a palavra do Senhor, nós estávamos na cidade fazendo missões,
E o pregador já havia participado até de alguns seminários. Ele pregou uma mensagem muito conhecida, e por ser muito conhecido o texto que ele pregou, todos perceberam o seu erro. Mas em que ele errou? Ele pregou a mensagem da mulher do fluxo de sangue, que a mulher viveu ali por muitos e muitos anos, 12 anos de sofrimento. E imagina, irmãos, como estava o estômago daquela mulher. Estava todo estragado o estômago da mulher. E será que seria o estômago? Não seria o estômago, seria as outras partes da área feminina, seria outra parte. Então ele pregou, e aí ficou aquele dizer, um olhando para o outro. E outrora uma pessoa pregou, e por que não dizer que pregadores que já pregaram em cima desse púlpito há alguns anos atrás, pregaram e disse assim, ainda pediu confirmação de pastor, se nós não se tornarmos eunucos, nós não vamos morar no céu. Não é verdade, pastor? E eu falei, não, eu não podia confirmar. Se eu confirmasse, eu confirmaria alguma coisa errada que ele estava pregando. Ele parou. Mas não, pastor, não, irmão. Por quê? Eunuco era aqueles homens que tomavam conta das rainhas nos palácios, aqueles homens considerados que não tinha natureza para mulher, era como se fossem castrados. Então, alguns erros que as pessoas cometem por não entender o que a palavra do Senhor diz. Um dia, uma pessoa pregou e disse que o espírito de Elias se encarnou em João Batista. Amados, então se pregar que alguém morreu e o espírito dele encarnou no outro, nós estamos pregando a doutrina da reencarnação, a doutrina espírita. O espírito que usava João Batista, ele tinha a semelhança, do mesmo jeito, a expressão que Deus usava Deus usava o outro, mas não era o espírito de alguém que havia morrido e que tinha encarnado. E a pessoa pregou e dizia, olha, o espírito de João Batista, de Elias se encarnou em João Batista. Amados, aquilo deixa a gente desassossegado, porque como vai trazer uma palavra assim que tem influência totalmente diferente? Então nós devemos aprender junto. E se alguém tem alguma dúvida de algum versículo, pode fazer assim com o dedo, levantar. Ninguém aqui vai se envergonhar, porque a casa do Senhor é lugar de liberdade, onde nós aprendemos junto. E é tão bom quando a gente fala, certo? Não é verdade? Todos nós estamos propensos a falhar, mas estamos propensos também, ou seja, melhor dizendo, disponível para nós aprendermos. E nós observamos outro dizer que as pessoas têm um costume de dizer, mas na continuação aí, nós vamos ler aqui um versículo da palavra do Senhor, e faz parte do estudo, e depois nós vamos continuar. Evangelho de João, no capítulo 9 e versículo 16. Alguém que puder nos ajudar na leitura, se abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9 e o versículo de número 16. Aleluia, todos nós precisamos de aprender, por isso nós estamos aqui. Evangelho de João 9 e versículo 16. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Então, quando o Senhor Jesus ensinava, aqui no versículo que fora lido, e os fariseus diziam, este homem não é de Deus. Mas por que o pastor leu nesta questão aqui de algumas pessoas que erram nessa parte? Vou dizer no final. Olha aí, outro, ou mesmo aquele que encontrar primeiro, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 12 e o versículo de número 24. Glória a Deus.
Mateus capítulo 12, versículo 24. Capítulo 12 e versículo 24 de Mateus. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Amém. 12, versículo 24. Mateus 12, 24. Olha, então nós vemos os questionamentos do povo quanto àquilo que Jesus fazia. Mas por que então esta palavra? Porque existe um provérbio aí fora, e eu já vi muitos crentes dizer também, ou até pregadores dentro da mensagem, eles colocam que se torna um versículo que não existe dentro da Bíblia. Eles dizem assim que a voz do povo é a voz de Deus. E nós vamos conferir mais dentro da Bíblia. A gente não encontra dentro da Bíblia alguma coisa que fala que a voz do povo é a voz de Deus. Quando Jesus estava ali para ser crucificado, o que o povo dizia? Crucifica Jesus e solta Barrabás, que era um ladrão que estava preso. Então, o povo, sim, eles têm uma autoridade de decidir sobre alguma coisa, votar, ser votado, aquilo que decidir dentro da palavra. Diz a palavra do Senhor que há concordância no céu. Aí nós pensamos assim, tudo que nós concordarmos aqui entre tudo, mas o que tiver com concordância com a palavra. Se nós concordarmos entre 2 ou 3 aqui, está concordado no céu e pronto, vamos fazer isso. Olha, irmão, cuidado, porque talvez nós estamos concordando com alguma coisa que não está dentro da vontade de Deus e não vai ser concordado no céu. Então, o povo tem o dizer, já vi algumas pessoas dizer, até crentes dizer assim, a voz do povo é a voz de Deus. Está decidido. Olha, nós podemos decidir alguma coisa entre 2 ou 3 e confirmar se estivermos de acordo com a palavra, mas a voz do povão que não tem nada de Deus na vida lá, não é a voz de Deus, né? Sim, vocês já ouviram isso? Sempre a gente ouve as pessoas dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Não. Sim. Então, vamos conferir mais versículos que nos diz aí. Continue com a sua Bíblia aberta por enquanto nesse livro de Mateus, e abra em Mateus 16, verso 13 e 14, e o outro Mateus 3 e 17. Mateus 16, versículo 13 e 14. Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem o Filho do Homem ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista e outros Elias, e outros Jeremias e outros profetas. Viu o povo desentendendo? Continua aí entre o povo diz que ele é um profeta, outro, então não era a voz de Deus, a voz do povo. Mateus 3 e 17. Aleluia, uma voz do céu, não era a voz do povo, Deus que estava dizendo, e nós confirmamos aqui diante de vários versículos que as decisões do povo. Amém. Então, outro versículo que muitas pessoas leem e pronunciam de uma forma diferente, né? Eu disse de alguns apertos que nós passamos há algum tempo, e às vezes a gente passa alguns. Quando você lê lá dentro da Bíblia, que fala assim, que Jesus disse antes da crucificação dele, e ele conversou diretamente com Pedro, e ele disse, e Pedro falou que não negaria, estava com ele todos os dias, e ele disse: olha, Pedro,
antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu vai me negar. Aí são 3 evangelhos considerados, incluindo João, os evangelhos sinóticos, porque um viu, o outro escreveu o que o outro comentou, e tudo aquilo que nós ouvimos alguém contar para nós e nós escrevemos, nós podemos ter alguma divergência em algum assunto. É a mesma coisa colocarmos uma fila de pessoas e nós contarmos alguma coisa no ouvido de um e fazer o círculo, depois eu vou ouvir do ouvido do daqui, eu falei por daqui, e faz a volta e vai chegar aqui talvez com uma diferença, uma distorção, embora sendo uma história real. Nós encontramos lá no livro de Marcos, Jesus falando: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu vai me negar. O que aconteceu? Jesus foi preso e levado para ser crucificado. Pedro vai para lá para esquentar uma fogueirinha no meio dos ímpios, o que a Bíblia fala para nós: não deter no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. E dali que surgiu as fogueiras de São Pedro, intitulada, porque eles estavam ali, comemorando ali, em vigília, a crucificação. Daqui a pouco chega ele bem diferente, que o crente, quem anda com Jesus, é diferente no falar, no andar, ele tem que ser diferente. E chegou a jovem e perguntou para ele: você é um daqueles de Jesus, que anda com Jesus? Você é um deles? E Pedro disse: não, sou não. Daqui a pouco o galo cantou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já negou uma vez, aí o galo cantou. Daqui a pouco ele tornou a negar repetidamente quando perguntaram. Ele negou de novo, continuou negando. O galo cantou de novo, e eles reafirmaram novamente, mas foi tudo na mesma noite, tá, irmãos? Não foi 3 dias ele negando, e quando ele negou pela 3ª vez que eles insistiram, ele caiu na realidade. Ele lembrou: pronto, e agora? Eu disse que acompanharia, que de forma nenhuma eu negaria o Mestre. E eu neguei. E agora? Mas nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, que fala que uma vez só, que negou, o galo cantou, e ele chorou. Amém? Então vamos ver o que mais aqui para nós encerrarmos a nossa parte hoje. São muitas coisas, né? Não vou trazer tudo, eu fui colocando aqui, deu 3 páginas. Nós usamos dizer também algo: não cai uma folha da árvore se não for pela vontade de Deus. Eu mesmo digo muito isso, mas nós não podemos dizer afirmando ser um versículo. Mas vamos ver o que diz a Bíblia. A Bíblia mostra claramente que Deus é controlador da natureza. Em Isaías 40, versículo 12 a 31, é muito longo para ler, né? São muitos versículos. Vemos ele tem o universo em sua mão e faz no que apraz. Apesar disso, a frase em questão não é um versículo da Bíblia, tá? E nós usamos claramente dizer várias vezes como se fosse um versículo da Bíblia. Então, amados, são várias coisas que nós devemos aprimorarmos, depois a gente continua, mas são muitas e muitas coisas que acompanham. Tem um livro chamado Erros que os Pregadores Devem
evitar. E são várias coisas que nós usamos dizer que não está dentro da Bíblia, e muitos erros que nós erramos por falta de lermos, tá? Porque imagina nós confundirmos negar, né, e tudo por fazer, são erros muito graves. Dizer que a mulher estava com o estômago dilacerado, né? São muitos erros. Tem um erro tão grave que um pregador estava pregando. Ele disse que Jesus tinha esposa e afirmava e procurou dentro da Bíblia que Jesus tinha esposa, e a Bíblia diz que Jesus nunca casou, e ele pregou e afirmou que Jesus tinha sim. Porque quando Jesus foi crucificado, eles lançaram sorte sobre a túnica de Jesus. Mas é a túnica, irmãos, a túnica era a roupa. E ele confundiu túnica como se fosse o nome de uma mulher. Túnica era a roupa. E ele afirmar e dizer que Jesus tinha mulher, que muitos pregadores falam que não tinha, mas Jesus tinha mulher sim, que lançaram sorte sobre a túnica de Jesus. Então são erros muito graves que as pessoas pregam. Outro, pregando, ele disse sobre aquele momento que o eunuco foi lá pregar, né? Que foram pregar para o eunuco, foi o... Me ajuda aí, fugiu da cabeça. Mordomo, né? E foi lá receber a palavra, e fala que a rainha de Candace mandava o seu eunuco, que Filipe foi lá pregar, foi transportado pelo Espírito de Deus, obrigado pela ajuda, e o pregador dizia: olha, irmão, e foi muito perigoso, que aquelas curvas de Candace não era o endereço, as curvas perigosas daquela estrada, né? Então era a rainha, que era a rainha de Candace, que mandou o servo dele, não era a curva de Candace que era perigosa, né? Então são erros que talvez as pessoas acabam errando por não conhecer a Escritura. Então nós sempre temos a terça-feira Escola Bíblica Dominical. Se vocês depararem com algum versículo que vocês não conseguiram, talvez nem no dicionário, hoje é muito fácil, vai no Google e pesquisa se tem uma fonte correta, você vai encontrar a resposta. Mas tem a terça-feira, tem Escola Bíblica Dominical, que nós aprendemos muito, e não há necessidade de nós errarmos a Escritura para nós lermos e estudarmos junto. Esses dias eu estava lendo a Bíblia e encontrei se referindo a alguns jovens que foram enviados para prender as pessoas, só que traziam um nome muito diferente. Queria dizer para vocês, mas me esqueci no momento, sou bastante esquecido. E se referir, meu Deus, o que será? Se referir às polícias, os soldados que levariam preso. Então, você que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho de estar conosco. Nós começamos a jogar diretamente para o YouTube e travou, devido a que alcançou o número de minutos lá, porque o canal tem poucos seguidores ainda lá, o canal da igreja. Mas muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, está conosco. Nós vamos orar com vocês e pedir a bênção de Deus para cada vida de cada um que está presente. Nosso irmão Valdir, que entrou aí comentando e assistiu todo o período, ele está com certeza no seu trabalho em Aracruz. Deus fortaleça e abençoe grandemente a sua vida. Nossa irmã Angélica, também conosco mais uma vez. Deus abençoe aqueles que não apareceram o nome aqui, mas que estão nos acompanhando também.